escuto, Jorge. A gente tem andado muito nas ruas nesse período aí da campanha e eu tenho colhido muito o sentimento das pessoas. Tenho percebido que esse é um momento da vida política da cidade e do país muito interessante, porque mudaram-se as regras, mas as pessoas continuam querendo discutir a cidade, querendo pensar. O que é que tem sido sentido por vocês aí onde a gente passa? Na verdade, estamos numa caminhada permanente e o que é importante é que nossa gestão ao longo desses 3 anos e 8 meses, assim podemos dizer, né, Jorge, viveu muito a cidade, inclusive extrapolando os horários convencionais de expediente. Cada dia que se aproxima da eleição, a gente está sentindo o envolvimento, principalmente das pessoas de bem, independente de religião, sexo, cor, classe social. Nós estamos surpresos, inclusive, com o comportamento e a atitude das pessoas, principalmente daquelas comunidades de vulnerabilidade social. Então é um povo que já foi enganado muito ao longo dos anos da história política com o assistencialismo, do imediatismo da campanha, e hoje a gente vê as pessoas se interessando, discutindo a cidade, pensando no coletivo, não é isso, Jorge? Exatamente, João. E tem um detalhe adicional que é o seguinte: quando a gente tem conversado, a gente tem tido a oportunidade de mostrar o que o governo fez, né? Fechar contas. E o que é que está acontecendo? As pessoas se surpreendem com a dimensão das ações do governo. E a gente tem visto que políticas públicas importantes, como aquelas voltadas, por exemplo, para fortalecimento e despertar o papel da mulher na vida da sociedade contemporânea, de fortalecer e de falar do seu protagonismo, tem despertado nas pessoas um sentimento de que, de fato, o governo inovou e que deu muita coisa boa aí na vida das mulheres e na vida das pessoas de um modo geral. Inclusive sendo reconhecido, né, pela Assembleia Legislativa, né, recebendo um prêmio, isso foi muito importante, não foi? Na verdade, estabelecemos um compromisso há 4 anos atrás, Jesus, e muitas coisas que colocamos em prática no início, alguns achavam que era exatamente acomodação política, cabide de emprego, e a política de gênero ela teve um destaque, principalmente essa questão da mulher, porque a gente integramos algumas secretarias, envolvemos a Secretaria de Saúde, de Educação, foi isso, Jorge, de qualificação profissional, e o que é mais importante, que eu costumo dizer popularmente, é o pós-venda. É algum gesto da prefeitura, alguma ação, e a gente vê o resultado depois disso executado. Então, o governo olhou para a cidade como um todo. E mesmo diante de uma crise política, de uma crise financeira, diante de tanta dificuldade, a gestão hoje tem o que mostrar. E isso nós estamos percebendo, sentindo da população essa aceitação, exatamente porque estamos com uma campanha propositiva, uma campanha que avança cada vez mais. O povo clama por essa nova política, que não é a política da agressividade, não é a política das rinhas, e sim uma política que pense na sociedade, porque problema o povo já tem. Então o povo quer solução e enxerga que a solução dos problemas dele, mesmo diante dessa dificuldade, está na política. Se foi a política que levou o Brasil para o buraco, o povo já entende que só ela pode tirar. Eu queria aproveitar para falar exatamente desse resgate de compromissos antigos com a cidade, como, por exemplo, lá na comunidade do Bicho do Mato, que foi uma comunidade que nos apoiou muito lá no processo eleitoral e que, na verdade, abraçou a gente, dizendo: olha, nós queremos que você nos ajude a construir uma solução do nosso problema. E aí, Jesus, eu quero reconhecer aqui, a gente reconhece o papel que você teve aí junto com a Secretaria de Habitação, com muita determinação, evidentemente com grande apoio aí do prefeito e do governo de um modo geral, mas foi uma solução de moradia encontrada de maneira também inovadora, um processo quase de autoconstrução, onde o modelo era adequado para a dificuldade financeira do momento. E é uma situação que, de fato, está trazendo solução para aquelas famílias, solução de moradia, né, Júnior? Você viveu esse governo conosco, participou, inclusive, dando sua contribuição e deixando suas digitais. Porque, por exemplo, o que Jorge falou agora da comunidade do Bicho do Mato é algo inovador e foi algo que contamos com a sua determinação. Quando a gente pensou no modelo, demos a tarefa e você executou. E você sabe que não é, na verdade, mais um programa de habitação, vamos dizer assim, mas sim pessoas que estavam numa condição subhumana de moradia e que, na verdade, nossos esforços e com a sua contribuição, com a sua colaboração, hoje a gente está tirando o povo de um pesadelo diário, permanente, para um sonho que está se tornando realidade. E aí, Jesus, o que a gente sente também é essa inovação, e você representa o novo.
Você representa pela sua história de luta, pela sua história de vida, porque você militou a vida toda defendendo bandeiras que tiveram marcos na sociedade, e entendemos que vai se ter uma renovação grande na política nacional pernambucana, inclusive aqui em Paulista, e você é um desses quadros que hoje é protagonista disso. Importante isso, esse nosso entendimento, porque o nosso governo é um governo que tem compromisso com o social. Todas as áreas que a gente pôde atuar, seja na habitação, seja no esporte, quando a gente fez o resgate dos jogos escolares. O nosso governo volta às ruas para pedir a renovação desse crédito que foi dado à população. O interessante é que a gente pede a renovação com a participação de novos personagens. Por exemplo, tem uma presença forte da juventude na militância e tem uma presença forte do espaço dos jovens no governo, seja nesse que encerra ou seja na perspectiva de um novo governo. Como é que vocês estão pensando a participação da juventude nesse próximo governo? Tem que acabar com essa história das pessoas decidirem pela juventude, e muitas vezes alguém decide algo por alguém que não sabe da realidade, não sente. Então a juventude ela tem que deixar de ser coadjuvante para ser protagonista da sua própria história. Então o compromisso do governo que parte de áreas de convivência, não é, Jorge? Até porque hoje é um clamor, aparece bem nas pesquisas a juventude pedindo para isso, na questão da capacitação profissional, na questão do esporte, na questão cultural, trazendo para dentro das escolas. E aí, como a nossa sintonia e o nosso compromisso é ter um diálogo permanente, com certeza o jovem vai estar incluído nessa discussão permanente. Eu costumo dizer que a juventude é garra, é moda, é festa, mas a juventude é esperança, é o futuro. Perfeitamente. Na verdade, é essa capacidade de compreender, de entender como dialogar com os diversos estratos da sociedade, né? Seja com a mulher, seja com o jovem, seja com as diversas minorias existentes. E aí, mais uma vez, Jesus, o seu papel de um jovem que tem uma história de militância, de luta, um jovem que veio da periferia dessa cidade, assim como o Júnior, um jovem que tem uma capacidade diferenciada pela capacidade de formular e de trabalhar. Então, a possibilidade do seu mandato, ele é no sentido de ajudar que a Câmara, que o Legislativo se comunique também com esse modelo novo, que nós já implantamos no Executivo, que nós já temos 4 anos de acúmulo e que nós ideamos que a Câmara também precisa fazer. Então, é muito importante, nós temos uma expectativa muito possível na possibilidade do seu mandato. Temos certeza que esse acúmulo que você tem vai ser muito importante para os próximos 4 anos. Até porque o povo já começa a entender que o vereador, e aí a sua importância, o papel, porque você vai ser um instrumento, um elo entre a prefeitura e exatamente essas classes da sociedade, seja juventude, negro, questão cultural e tal. Então, para a gente é muito importante esse mandato. A gente tem conversado muito com as pessoas na rua e a necessidade do nosso mandato a gente tem colocado com essa clareza. Que o papel do vereador, além de pensar leis, fiscalizar, né, a execução das políticas públicas, ele também exerce um papel importante de liderança. Eu tenho dito recorrentemente, o meu papel de líder político na Câmara de Vereadores será um papel de cuidar e de olhar para os que mais precisam. E de fazer exatamente essa ponte da participação popular com o Executivo, que é isso que a gente fez durante todos esses 4 anos de gestão e que certamente nós vamos renovar por mais 4 anos. Contar com vocês, contar com a amizade, com respeito, com a relação de aprendizado diário que eu tenho com vocês é para mim assim, algo inenarrável e importante para a minha trajetória política. Na verdade, Jesus, isso é um processo de ensinamento mútuo. E é por isso que essa construção, nessa simbiose, nessa relação de mútua colaboração, nós acreditamos muito no futuro de Paulista, muito felizes com a perspectiva que se apresenta para a nossa cidade. E é isso que nós queremos, fortalecer cada vez mais essa corrente do bem, oxigenando essa nova política que o povo tanto clama na rua, não é isso, Jorge? Perfeitamente. Então vamos embora, rumo à vitória. Vamos para diante, vai ser 65, 100 e 40 na cabeça. Tranquilo. Paulista guardo no peito e levo pra onde eu for. Quero paz pra todo lado, e jardim alto e jardim baixo, subindo pra Miroeira, tá ligado, é o mesmo fato. Falta coisa pra caramba, saúde, esporte e lazer. Precisamos de mudança pras coisas acontecer.